Meus irmãos, eu vos saúdo na graça e a paz que há em Cristo. Alegre por poder voltar a esta casa, depois de um período afastado, como todos vocês sabem. Hoje são exatos 30 dias, desde o acidente que eu tive, um acidente doméstico. Estava agendado para ministrar aqui a segunda aula do mês de abril. Portanto, fui impossibilitado em função do ocorrido. Mas eu quero usar esses minutos iniciais para publicamente agradecer, sobretudo a Deus, em primeiro lugar a Deus, nosso presidente, Bispo Aíde José do Carmo, sua esposa, Bispa Neuza, nossos pastores, a diretoria da igreja, aqui representado na pessoa do meu pastor e particular amigo, o pastor Samuel César da Cruz, pelo modo carinhoso, penhorado com que os irmãos me cobriram de orações, não só de oração, de todo o cuidado que eu necessitei nesses dias. E eu fui àquela obra que eu estou levando a cabo ali, exatamente para finalizar, aguardar um profissional para finalizar um serviço que ele tinha que finalizar lá. E enquanto aguardava-o, eu falei com a minha esposa, eu vou ali tirar uma sujeira que está ali. E pastora Cleoni, eu não lembro de mais nada, nem como, nem onde, nem porquê, nem quem me pegou. Bispo, eu só lembro 2 dias depois da face do pastor Adilson, a quem quero também publicamente agradecê-lo, porque ele por ordem do bispo, evidentemente, nos acompanhou. 2 dias depois, na UTI do IOG, que eu fui lembrar da face do meu filho e do pastor Adilson. Nesse período, desde a queda até a UTI do IOG, está tudo deletado na minha mente. Mas o Senhor colocou a sua mão, aqui estou, muito obrigado à Igreja do Senhor, e a todos os irmãos que, de modo tão penhorado, estiveram nos cobrindo com orações e com todo cuidado nesses dias que eu passei. E neste segundo domingo de maio, também parabenizar aqui todas as mamães. Eu tenho o privilégio de ter a minha querida mamãe, que ora por mim desde que eu nasci, porque quando eu nasci ela já era evangélica. Se converteu em 1959 e eu nasci em 62. E ela mora em Piranhas. Parabéns a todas as mamães. Mas o fato de estarmos aqui na manhã deste domingo é retomarmos o estudo dessas lições que nós temos para esse trimestre. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Então, o foco principal do nosso estudo nesse trimestre é o ser de Deus, a pessoa de Deus. E eu quero crer que o Espírito Santo, através desse comentarista, que utiliza esses textos sagrados, foi dirigido pelo Espírito Santo, porque aquilo que eu compreendo, aceito, afirmo sobre Deus, conscientemente ou não, determinará a minha compreensão e postura em relação à própria vida. Não é por acaso, nem acidentalmente, que a Bíblia começa com a primeira expressão, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmão Joaquim, meu abraço, particular amigo, a sua esposa, Deus abençoe por tê-lo conosco nesta manhã. E a partir de Deus, a partir dessa premissa, dessa afirmação, do Gênesis 1:1, nós temos então toda a revelação de Deus das Escrituras Sagradas e, finalmente, no Verbo Divino, Jesus de Nazaré, conforme registrado nas páginas do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos. Evidentemente
Nós não conheceríamos Deus se Ele não tivesse tomado a iniciativa de se fazer conhecido, de se revelar. E Ele o fez graciosa e bondosamente, por meio das sagradas Escrituras, como nós as temos aqui, e como eu já disse, na pessoa bendita do Verbo de Deus, Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. Evidentemente, como ser infinito, Espírito absoluto, que habita na mais imarcessível glória, nós, seres finitos e sobretudo caídos, jamais conseguiríamos absorver racionalmente alguma coisa de Deus, do ser de Deus, se não tivéssemos a revelação, como eu já disse que temos. Esse Deus é um ser pessoal, e como pessoa Ele busca se relacionar conosco. Como um ser pessoal, Ele se faz conhecido através de seus nomes, múltiplos nomes que nas Escrituras procuram revelar alguma faceta da sua imensa natureza, do seu imenso ser. E uma das formas que as Escrituras utilizam para falar desse Deus é descrevendo-o através de atributos. Alguém perguntaria, que são atributos, pastor? Atributos, eu anotei aqui, são qualidades, pode ser também chamadas de características inerentes, no sentido de que pertence exclusivamente àquele ser, aquela pessoa, aquela coisa, de modo a identificá-lo, a distingui-lo e a personalizá-lo, distinguindo dos demais seres que, porventura, advogam, reivindiquem ser Deus. E aí a gente já vai caminhando para o contexto de Isaías, aliás, de Jeremias aqui. Atributos são características e qualidades inerentes, porque são da natureza, e são inalienáveis, inseparáveis de determinado ser ou coisa, de modo a que, se a gente retirar esses atributos, aquele ser já não é o ser que ele afirma ser. Da natureza, por exemplo, da luz iluminar. E é impossível a luz não iluminar, não trazer a clareza. Jesus falou disso em Mateus 5, né? Vós sois a luz do mundo e é impossível de esconder uma cidade edificada sobre um monte. Bom, dito isto, os atributos de Deus que as Escrituras afirmam e colocam sobre Deus, podem ser classificados em pelo menos duas categorias. E alguns teólogos até subdividem-nos em outras subcategorias. São os chamados atributos naturais ou incomunicáveis. Atributos esses que Deus não comunica, não partilha com a natureza, nem mesmo com o ser criado à sua imagem e semelhança, e os chamados atributos comunicáveis, também chamados atributos morais. E a misericórdia de Deus é um desdobramento do atributo moral chamado bondade.
Deus é bom. Essencialmente bom. A bondade em Deus não é algo que Ele apenas exerce. Não é algo apenas que Ele expressa. A bondade em Deus é algo próprio da sua natureza. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, um rasgo de iluminação do Espírito Santo. Talvez faltou a ele uma definição, uma expressão que declarasse o que ele tinha em mente. Ele disse então, Deus é amor, né? Embora o amor não seja Deus, Deus é amor. E nós já estudamos nas lições passadas aí esse atributo. Depois de estudar Deus o Criador, estudamos Deus é amor e estudamos também a graça de Deus. Evidentemente, penso que o autor, o comentarista, quis colocar misericórdia, especialmente no contexto do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, especificamente aqui as Lamentações, para que nós soubéssemos de uma vez por todas, tivéssemos em mente, como afirma a lição em algum momento aqui, que a misericórdia de Deus tem estreita relação com o atributo da fidelidade. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, chamar a atenção de todos nós para a seguinte questão: em todo tempo, pelo Espírito Santo, através dos autores sagrados, Deus se preocupou em se fazer conhecido, evidentemente por sua revelação, a fim de que os homens, especialmente os seus servos, não o categorizasse como um Deus entre outros. O Deus da Bíblia, o Deus a quem nós servimos, ele não é apenas único. O Deus da Bíblia é singular. Singular no aspecto de que da natureza e qualidade dele não existe outrem, ou outro. Mas ao longo da história, inclusive do povo de Deus, quando os filhos de Deus começaram a imaginar, elucubrar, pensar sobre Deus a partir do criado, ao invés do próprio Deus, como a fonte primeira, primacial, fundamental. E começou então a surgir a possibilidade de comparar esse Deus com outros deuses. E vocês já perceberam onde eu quero chegar, e tenho dito isso aqui algumas vezes. Não há um risco maior para nós, como povo da revelação de Deus, e eu até vou usar uma palavra mais forte ainda, depositários da revelação de Deus, porque a igreja é habitada pelo Espírito Santo. E não há um perigo maior quando a gente começa a avaliar Deus a partir daquilo que Ele faz, não em função daquilo que Ele é. É claro que Ele faz, Ele é poderoso. Aliás, não é apenas poderoso, Ele é todo poderoso. Ele não é apenas benevolente, Ele é onibenevolente. Mas todas as vezes que a gente começa desta esfera, na tentativa de chegar uma compreensão mais consistente de quem é Deus, conforme descrito nas Escrituras, a gente está transitando caminhos perigosos. Evidentemente
em se tratando da revelação de Deus, como nós a temos aqui, ela foi trazida num contexto, numa situação de mundo antigo, pré-científico, onde não havia necessariamente uma cosmologia definida, como nós temos hoje, já depois de Copérnico e do mundo científico, e até da revolução tecnológica para cá. Eles tinham apenas uma cosmogonia. O que é uma cosmogonia? Uma maneira pré-científica que o homem de então tinha para compreender, enxergar, avaliar o fenômeno do mundo. E daí você encontrar na Bíblia, por exemplo, Josué pedindo que o sol parasse. Você não pode comparar isso, essa expressão, do ponto de vista da astronomia moderna, porque isso, a Bíblia não é um livro de ciência. Portanto, ela não tem uma cosmologia, ela tem uma cosmogonia. Uma vez que ele olhava o espaço sideral e concebia isso aí como uma grande abóboda e mais ou menos como uma cobertura, os luminares celestes como abajures fixados lá, ele pediu para que o sol parasse. Mas não significa que efetivamente o sol parou. Houve uma alteração do sistema. Mas o modo dele expressar, para ser compreendido naquela época, era usando a terminologia da época, a fraseologia que eles compreendessem. Aí, tem algo mais para a gente aplicar as 3 lições daqui em instantes e encerrar. As 3 lições da moral da lição de hoje. É que, sendo assim, nós não podemos dar valor exagerado ao enredo em prejuízo da verdade que o enredo histórico quer comunicar, pastor Eliseu. Não é de agora. Por que eu estou trazendo assim? Os irmãos têm a lição aí, já leram, eu estudei as lições anteriores para chegar aqui. Trouxe até um livro, eu acho que foi alguém aqui, não sei se ele está aqui essa manhã, que me pediu a informação sobre alguma literatura pertinente a essa temática que nós estamos estudando esse trimestre. Eu trouxe aqui para apresentar aos irmãos, e eu não sou propagandista dele, e nem da editora por quem ele edita seus livros, mas do Ernst Mayr, A Supremacia de Deus e a Responsabilidade Humana. São os 2 polos opostos daquilo que a gente precisa conhecer mais abundantemente sobre o que é um Deus soberano, todo-poderoso, que definiu, que escolheu, que por sua iniciativa resolveu criar seres humanos livres, morais e responsáveis. É claro que nossa mente vai apenas arranhar a superfície. Que o dia que esse Deus das Escrituras aqui, conforme revelado aqui, for dissecado, exaurido, compreendido, explicado, nos mínimos detalhes, ele deixa de ser o Deus conforme proposto na revelação da Bíblia. Ele é Deus de mistério e misterioso em seu ser. Mas eu tenho, você tem, nas páginas das Sagradas Escrituras, revelação suficiente para conhecê-lo. Aliás, esse profeta Jeremias, do capítulo 9, versículo 23 e 24, ele chega a dizer: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor nosso Deus, o Senhor Jeová. Então é possível conhecê-lo, e é por isso que nós estamos estudando os atributos de Deus. Visando a partir de conhecer esses atributos, nós conheçamos um pouco melhor esse Deus. Só que, aí que está, que eu não posso tomar as Escrituras no seu enredo
em prejuízo da verdade maior que ela quer comunicar, a partir do enredo, evidentemente. E já de algum tempo, o mesmo sistema de interpretação, eu chamo até de literatura, nós nos aproximamos da Bíblia, e eu não estou me referindo a nós aqui nesta manhã, nem mesmo às Assembleias de Deus como tal. Nós, sociedade pós-moderna, nos aproximamos da Bíblia não como um livro proposicional, mas como um livro de literatura ou concebido como tal, e nós o interpretamos assim, mais ou menos como interpreta o William Shakespeare. Tem gente que pensa assim, não, quando o Shakespeare escreveu Hamlet, ele estava super inspirado. Mas não é nesse sentido que o Jeremias estava inspirado. Pedro, pelo Espírito, já avisou que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque homens santos falaram, movidos pelo Espírito de Deus. Então eu tenho que procurar olhar o todo aqui do conjunto das Escrituras, perceber que há um enredo, sim, que levou em consideração até acontecimentos, fatos e práticas daquele mundo pré-científico e pagão, para comunicar uma verdade que está para além do enredo. Hoje a nossa tendência é ficar com o enredo em prejuízo da comunicação da verdade. E todas as vezes que o povo de Deus partiu por esse caminho, eu vou voltar aqui para aplicar as 3 lições, ao que eu já disse, nós começamos a transitar caminhos perigosos. Por que a idolatria chegou lá? Nós estamos aqui vivendo o sétimo, sexto século antes de Jesus nascer. Israel chegou em Canaã, e foi muito conveniente fazer uma leitura assim. Por exemplo, eu vou ser bem simplista. Já que Dagon era o deus dos filisteus, e os filisteus ocupavam a mais fértil planície do sudoeste da Palestina, portanto, numa economia agropastoril. Esse povo foi o último povo a ser conquistado. Só Davi conseguiu quebrar a hegemonia militar e política ibérica daquele povo, passou a entender que era Dagon que abençoava, partindo do fazer e não do ser. Foi aí que a idolatria entrou em Israel. Foi aí que a gente lê nas Escrituras o livro de Juízes, um período de múltiplas e variadas escravidões, sucessões de desastres. Deus levantava juízes para libertar o povo, porque está fazendo esse tipo de leitura. 400 e muitos anos depois, Deus levanta o profeta Jeremias, sacerdote de Anatote, uma cidadezinha a 8,5 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Ele tinha uma propriedadezinha lá. Coração magnânimo, porque o sacerdote tem por função precípua do seu ministério emprestar o ouvido ao povo e a sua boca a Deus. Ouvir as reclamações do povo e levar as causas do povo para Deus. E Jeremias pagou um preço alto, porque Deus está agora, através desse profeta, tentando levar o reino de Judá a admitir o castigo que Deus traria e de fato trouxe, por meio dos babilônios. A primeira invasão ocorreu no ano de 606 antes de Jesus nascer. Teve uma segunda deportação em 597. Em 586, Jeremias presenciou a destruição do templo, toda a bancarrota daquela nação. E aí ele escreveu Lamentações com a alma dilacerada, rasgada, intenso choro.
Isso tudo começou 400 e muitos anos antes. Quando Israel, o povo de Deus, não entendeu que, como depositários da revelação divina, eles tinham que ter uma compreensão mais clara, objetiva, mais coerente sobre Deus. Eu creio que Deus faz, é poderoso, Ele é capaz de operar milagres, os mais extraordinários, mas nos milagres não gera fé em meu coração a respeito de Deus. É a fé que eu tenho sobre Ele é que me possibilita experimentar milagres, mas não é o milagre que gera fé. Eu não preciso deles para crer, eu os vejo porque já creio. Se Deus levantar um defunto aqui esta manhã, ou ao longo da minha caminhada, eu continuarei glorificando como Deus excelso, soberano, poderoso, inacessível, glorioso, eterno. Mas a minha fé não vai depender disso, porque já está firmada naquilo que Ele é, no ser eterno de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente vê Jeremias orando aqui, expressando e usando a palavra misericórdia no plural, tanto na tradução grega do Antigo Testamento, quanto no Koiné do Novo Testamento. Nós temos 3 palavras que são traduzidas por misericórdia: Heleos, orkistimos e splankna. E todas elas falam da capacidade que Deus tem, como Deus da aliança, é o segredo aqui da lição, de benevolentemente retirar do seu povo o castigo que ele merece. Os teólogos até dizem que a graça é uma concessão de um favor não merecido, enquanto que a misericórdia é a retirada de um castigo merecido. E a misericórdia tem a ver com a fidelidade de Deus. E aí eu já concluo, que em instante nós vamos à ceia. Nós não podemos nos esquecer da grandeza da misericórdia de Deus. E eu estava olhando aqui em alguns comentários deste Lamentações capítulo 3, e eu disse que Deus se revela pelos seus atributos, pelos seus múltiplos nomes. O nome que Jeremias utiliza aqui, para descrever Deus, é o nome é um substantivo da aliança. E qual é a moral da lição desse trimestre, de todas elas, inclusive a de hoje? É que eu e você precisamos o máximo, esforçarmos-nos o máximo, para que não desintonizemos, desliguemos um atributo de outro atributo, na tentativa de compreender Deus. Deus é misericordioso, mas Ele jamais vai quebrar a sua fidelidade. Eu já contei isso aqui, bispo, mas eu só repetir. Quando eu morava em São Paulo, isso já vai quase há 20 anos atrás, eu ministrava muito na Adonep. Tive com o pastor Custódio Rangel umas 3 vezes lá no São Gonçalo, na sede das suas Plastigel, das suas empresas, Alto Sorocabana, Ribeirão Preto, Serra da Mantiqueira. E eu estava numa conferência, se não me falha a memória, em Santos, ministrando para a Adonep, e uma senhora de Jacareí chegou para mim com muita lucidez, e sobretudo propriedade, pastor Lucas Fernandes, disse assim: eu não entendo onde vocês querem chegar com essa ideia de afirmar que Deus é fiel. Mas isso é bíblico? É. Aí eu sentei longamente com ela para perceber o que estava por trás dessa compreensão. E eu entendi que a preocupação dela como cristã era o fato de a gente afirmar
conscientemente ou não, nesta expressão, que Deus é fiel a nós em qualquer circunstância e sob qualquer situação, e não é. Deus é fiel sobretudo a si mesmo. As misericórdias do Senhor é aí, ó. Nós precisamos destacá-las. Porque Israel aqui merecia o extermínio completo. Mas misericordiosamente, Deus reteve do seu castigo para preservar o seu povo, porque era o Deus de aliança. E Ele é sobretudo e antes de tudo fiel a si mesmo. Ele não vai mudar seu caráter, não vai mudar sua postura. Nunca esqueça, vou repetir aqui para eu passar a segunda e terceira aplicação e encerrar. Adore o Deus de amor. Ele é intensamente amor. Estin, theos, estina, agape. Falou João lá. Mas não se esqueça que o amor de Deus não abre mão da justiça. E é por isso, pastores, que eu louvei a Deus por ter aqui antes dessa lição, pastor Dani Eberson, a lição sobre a criação. Porque me ajuda a compreender quem é esse Deus. Alguns dizem que o Deus da maioria, o Deus do folclore hoje, Deus da mentalidade vulgar e hoje, é um Deus domesticado, serviçal, não é mais Senhor e soberano. E eu trouxe, vou repetir, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele é misericordioso, mas não abre mão da sua fidelidade. Mas a segunda grande verdade que essa lição de hoje nos coloca, que é tratado no item 2, é que a misericórdia de Deus, liberada e exercida para com o seu povo, para com os seus, sempre trabalha e leva em consideração o atributo da fidelidade em Deus. Sendo Deus que é o Deus fiel, esse Deus jamais vai rasgar jamais vai alterar seu programa para se adequar a cada um de nós. Nós é que temos que nos adequar ao plano dele. Agora, na sua misericórdia, essa misericórdia sempre atua em consonância com a esperança, né? Porque Ele concede misericórdia, nos castiga, exerce disciplina sobre nós, os seus filhos, sempre com alvo, com objetivo de nos trazer para perto de si mesmo. E ela exige de todos nós aquilo que é uma palavra, até não sei se foi Stanley Horton que escreveu um livro, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Vou repetir, arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Metanoia. Ela sempre exige arrependimento. Mas a justiça de Deus sempre opera nela, por ela e através dela. E por último, o item 3 vai nos deixar clara e objetivamente colocado que todas as vezes que Deus misericordiosamente age judicativamente, disciplinarmente com o seu povo, Ele está visando não a destruição do seu povo, a restauração do seu povo. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus, todos vocês. Eu penso que muito mais poderia ser dito, mas eu quis nesse resumo apenas chamar a atenção de todos nós aqui, a fim de que nós percebamos
Qual é o lugar da lição da misericórdia de Deus como um desdobramento do atributo da bondade? Que poderia ser também a benevolência, a longanimidade, e por aí vai. Jeremias chega a dizer que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se Deus não nos tratasse misericordiosamente, com base evidentemente no seu plano, na sua aliança para conosco, certamente todos nós seríamos fulminados, consumidos de imediato. Mas a sua misericórdia, todos os dias, retira de nós o castigo que merecemos, e a sua bondosa e abundante graça concede o favor que não merecemos. E eu preciso entender isso, que há uma graça comum de Deus que permeia todo esse universo. Há uma misericórdia de Deus que envolve a toda a natureza, todo esse universo, e eu preciso louvar a Deus todos os dias, pelo sol que nasce, pelo alimento que vem sobre a mesa, pelo oxigênio que me mantém respirando. Eu preciso louvar a Deus, são misericórdias do Senhor colocadas à nossa disposição. Que nós, como o profeta Jeremias, entendamos de uma vez por todas, que nós somos povo aliançado com o Senhor. Precisamos conhecê-lo melhor. Conhecê-lo não apenas teoricamente, mas conhecê-lo vivencialmente. E quero repetir 23 e 24 do capítulo 9 de Jeremias. Não se gabe, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, né? Nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se glorie sem conhecer que o Senhor Jeová é Deus. Ele entrou em aliança conosco, e Ele propôs um caminho, andemos por Ele, caminhemos por Ele. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que abra sempre a nossa mente, o nosso coração, para que nós nos deslumbremos. Eu tenho orado pedindo ao Senhor isso, que Ele me faça mais empolgado em conhecê-lo. Deixa eu dizer para encerrar, antes de orar, sabe de uma coisa, vale muito mais um pequeno conhecimento de Deus, do que um grande conhecimento sobre Deus. Pai querido, obrigado pela sua bondade e a sua misericórdia. Na verdade, a sua misericórdia é a razão de estarmos aqui na manhã deste dia. Em meio a este mundo caído, de homens maus, de situações que ousam enfrentar a Ti, como ser soberano deste universo. Mas está aqui o seu povo, aliançados, redimidos, resgatados, comprados, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, chamados lá das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as maravilhas do Senhor. Abra nossa mente, Pai, a fim de que nós, como seres criados, quedemos satisfeitos, completos, saciados aos pés do Senhor. Que ao contemplar a sua beleza, nós possamos também querer, como Davi quis, estar permanentemente no seu templo para aprender do Senhor. Fica conosco, Pai, temos a sua ajuda, continue com a sua igreja, nós vamos continuar na jornada até o glorioso dia final. Fica conosco, eu oro em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Obrigado, bispo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Até outro dia. Continue orando por mim, porque eu ainda estou meio quebrado aqui, mas a gente vai vencendo aos poucos.